alunos do 7º ano. Neste vídeo, nós vamos falar sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. Bora lá conferir comigo? Para começar então esse vídeo, vamos observar esta imagem e eu faço a seguinte pergunta: como um termômetro mede a temperatura do corpo humano? Por exemplo, ele pode ser utilizado, claro, o termômetro pode ser utilizado para medir a temperatura de um ambiente, também de algum animalzinho, sim. Mas como, professora? Como que ele vai medir a temperatura de um corpo? Muito bem, então a gente observa aqui nessa imagem, ela já nos dá uma dica, Então esse garotinho está segurando aqui o termômetro bem ali, só com a pontinha do termômetro ali na boca. Então a gente precisa entender, essa pontinha que está ali na boca desse menininho, essa ponta se chama bulbo. É o recipiente, é a partezinha do termômetro onde está a presença ali de um líquido. Este líquido, ele tem a capacidade de se dilatar, de se expandir quando em contato com um corpo ali com uma temperatura variada. Ou seja, se esse corpo que ele estiver em contato estiver com a temperatura alta, o líquido que está no bulbo desse termômetro, ele vai se dilatar, vai se expandir ali pelo capilar, ali pelo tubinho de vidro, certo? Quando a temperatura deste corpo estiver elevadíssima. E com isso, o termômetro ele vai revelar qual é a temperatura desse corpo, ok? Já se a temperatura desse corpo, por exemplo, no qual está sendo medida ali, tirada a temperatura, estiver com uma temperatura menor, baixa, vai ocorrer a dilatação do líquido e ele vai permanecer no bulbo, então, do termômetro, ok? Bem, as mãos, é uma forma ali tátil da gente sentir, da gente perceber a sensação térmica de um outro objeto, A gente observa aqui nessa imagem, ao lado, as duas mãos ali, moldando provavelmente ali, um objeto, um vaso. Claro, ao tocar ali o objeto, tem-se a sensação térmica, aquela sensação de frio ou quente, ok? Muito bem, para saber então a temperatura de um determinado corpo, de um determinado objeto, usa-se então instrumentos que são específicos, porque ali o contato tátil, ele não é o suficiente para revelar para nós ali a intensidade da temperatura de um determinado corpo, de um determinado objeto. Não. Por isso, então, é necessário a utilização de instrumentos específicos que vai, então, revelar a temperatura exata daquele corpo. Se muito alta ou se muito baixa, ok? Quando um corpo ele cede calor, o que vai acontecer? A sua temperatura vai diminuir, ok? Enquanto que o outro vai ganhar e com isso vai ocorrer então um equilíbrio térmico ali. E essa transferência de calor cedido daquele que está com maior para o menor vai o quê? Promover uma agitação das partículas. É uma característica que aquele corpo que está com a temperatura elevada, ele tem das partículas estar ali em movimento. E quando ele estiver cedendo ali calor, essas partículas vão manter ali em movimento. Então, aqui nós temos o termômetro, E essa coloração avermelhada aqui, quero dizer para você que é o líquido, a gente já observa ele aqui em movimento. Se estiver em contato com o corpo com a temperatura elevada, esse líquido vai, se dilatar, se expandir. Se a temperatura do corpo estiver baixa, o líquido vai se contrair. Daí vai ocorrer a contração térmica de suas partes envolvidas. Neste vídeo, nós falamos sobre temperatura, calor e equilíbrio térmico. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!